Olá, igreja. Graça, esperança e paz e saúde a todos nós. Infelizmente, esse nosso encontro, mais uma vez, é pelo meio virtual, mas também a gente tem que ser grato porque pelo menos a gente tem essa oportunidade de continuar refletindo, compartilhando juntos, crescendo juntos através desse recurso. Eu hoje vou tentar compilar alguns pensamentos que eu ando tendo de leituras da Bíblia, de outras coisas, de pensamentos, de orações que eu tenho feito, e eu espero de coração que faça algum sentido. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é uma frase que está num dos melhores livros que eu já li, que é As Intermitências da Morte, de José Saramago, no momento que ele fala sobre as esperanças. E quando ele fala sobre as esperanças, ele fala que as esperanças têm um fardo a cumprir, que é o de renascer, continuar renascendo. E é por isso que no meio do desespero, elas nunca terminam. Então as esperanças têm como função e como trabalho continuar renascendo e continuar existindo. E quando fala de esperança, eu não acho que se fala de algo abstrato. Quando se fala de esperança, eu entendo que se fala sobre aqueles que carregam esperança. E ainda que a fé seja a certeza das coisas que não se veem, é uma certeza com expectativa. Então, quando fala de esperança, se fala sobre fé. E se quando fala de esperança, se fala sobre os que carregam esperança, logicamente, quando a gente pensa, fala, reflete sobre fé, a gente fala sobre aqueles que carregam a fé. E eu acho muito interessante essa frase sobre que as esperanças têm um fardo a cumprir, porque ele não fala de uma característica da esperança. Ele fala de um fardo. E o nosso fardo, ainda que seja leve, como Jesus prometeu, ele existe. A luta da nossa fé é permanecer na fé. A luta da esperança, ou dos que têm, é permanecer com ela. E isso se torna um fardo justamente porque promover esperança nem sempre significa que a gente a tenha plenamente. E essa é a luta da fé em permanecê-la, lutar o bom combate, guardar a fé. A nossa função como aqueles que carregam fé não é nunca criar fé, porque isso não é nossa função, mas é promover, apresentá-la. E pensando sobre tudo isso, eu lembro de um episódio na Bíblia que está lá em Atos 2. A gente já refletiu há um tempo atrás sobre Atos 1, e agora a gente vai ler um pouco sobre Atos 2. E aí eu tenho duas coisas para falar sobre Atos 2 antes de começar. A primeira não é muito sobre esse texto, mas é que o que eu vou dizer aqui é a partir da semelhança que eu encontrei naquilo que a gente vive hoje em tempos de crise com aquilo que está escrito aqui no texto. Só que é importante que a gente evite se colocar na Bíblia nas situações somente que parecem semelhantes. Então eu aconselho para ter esse cuidado, porque uma das formas de a gente não apresentar a Bíblia como palavra viva é quando a gente acha que Deus só fala nos momentos que parece com alguma coisa que estava escrita na Bíblia. E isso não é torná-la viva. Isso não é entender que Deus é onipotente. Muito pelo contrário. É entender que Deus só fala em situações iguais. E eu já falei também, há algum tempo atrás, acho que no mês passado, que a palavra de Deus, ela é o testemunho da revelação de Deus com a humanidade em vários momentos, em vários episódios. E o episódio é importante, mas o mais importante não é o episódio, sim a mensagem que está ali. Como Deus se comunicou com aquele povo através daquele episódio. E quando aquela mensagem é aprendida, guardada e transmitida, ela vai falando com o povo de Deus ao longo da história, em várias situações. Então, eu encontro semelhança nesse texto, mas eu não aconselho a só procurar Deus em situações semelhantes. Muito porque isso pode trazer um dano. E a gente vê aí pessoas que têm algum problema com outras, e aí vai orar algum salmo, pedindo para que Deus
mate os inimigos. Isso é se colocar irresponsavelmente na Bíblia e não nas mensagens. Dito isso, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho para falar, antes da leitura, é que não existe Atos 2 na Bíblia. Existe Atos, o livro de Atos. E a gente tem supervalorizado um único aspecto desse capítulo. E quando eu falo a gente, eu vou ali da nossa igreja de Pinheiros, mas eu falo de experiências como cristão em alguns outros momentos, do que eu vejo, do que eu já presenciei. E Atos 2 não é um livro da Bíblia, tá? Atos é a continuação, Atos 2 é a continuação do que já foi falado em Atos 1. É uma continuação. Existe a carta de Lucas a Teófilo, em que Lucas conta os primeiros dias dessa nova expressão de fé, como aqueles homens e mulheres tiveram que reaprender a viver e como Deus deu poder para eles viverem. Isso é a carta de Lucas a Teófilo, que a gente chama de Atos dos Apóstolos. Atos 2 não é um livro da Bíblia, separado principalmente de Atos 1. E a gente já falou sobre Atos 1 há um tempo atrás. E a gente falava colocando em ênfase naquele momento o versículo 8 do primeiro capítulo. E ali, pelo menos para mim, se apresenta um momento de extrema crise para o começo da igreja. A gente sabe que aqueles homens e aquelas mulheres esperavam um Messias de uma apresentação diferente. Eles esperavam que viria o Messias e esse Messias reinaria politicamente em Israel e destronaria César ou qualquer outra opressão que tivesse naquele povo. E esse Jesus vem, o Cristo, e ele morre. Só que depois ele ressuscita. Só que depois ele vai ao Pai. Então está tudo muito estranho para eles entenderem. Aqueles que eram pescadores, fariseus, publicanos, prostitutas, deficientes, andaram com o mestre que estava ali com eles e agora não está. Ele já ressuscitou, mas ele foi ao Pai. Então está tudo muito estranho. A crise para eles estava ainda no começo. Mas aí Jesus fala para eles antes de partir para o Pai. Isso é Atos 1. Fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Até que eu envie o meu Espírito, ou outro igual a mim, e vocês vão receber poder. E aí o pessoal confunde um pouco o que é que Atos 2 está falando. Só que Atos 2, como eu falei, e eu volto a dizer, é uma continuação de Atos 1, em que o povo em crise precisaria receber poder, e recebe. E esse poder que foi prometido era um poder para serem minhas testemunhas. Não é um poder que se limita a isso ou aquilo, a especificidades, mas é um poder para testemunhar. E testemunha no grego é mártire, que a gente em português tem a mesma palavra. E mártire no grego é o mesmo radical para morte. E a gente começa a relembrar nessa leitura o que Jesus tinha falado. Quem quiser me seguir, quem quiser também ir ao Pai, siga meus passos aqui. Carregue sua cruz. Negue-se a si mesmo. E ele fala ainda, aquele que quiser salvar a sua vida, que abra mão dela, que perca. E abrir mão da vida é abrir mão do seu próprio ego, de suas próprias convicções, e viver pelo reino, e por isso mesmo para a criação desse Deus. Paulo ele fala em Colossenses 1:24, me alegro pelo meu sofrimento em benefício de vocês. E o mesmo Paulo fala em Filipenses 2, se há alguma comunhão no Espírito, esse Espírito que dá poder, se há alguma comunhão no Espírito, considerem o outro mais importante do que você. E nada julgue por suas próprias convicções. Não tenha nada próprio. Paulo entendeu que poder era esse. E antes da leitura, eu fico pensando, até onde importa a busca pelo Espírito no vem a mim, Jesus. Vem até mim.
Sabendo tudo isso, só para a gente contextualizar um pouco, aquele povo estava reunido em Jerusalém, mas tinha outras pessoas na cidade, estava cheia pela festa que acontecia ali e que reunia judeus de todas as partes do mundo, como a Bíblia fala, a gente vai ler daqui a pouco. Só que nem sempre eles falavam hebraico. E por não estar em Jerusalém, não serem residentes do lugar prometido por Deus, eles eram considerados não tão judeus como os outros, ou com não tanta fé como os outros. Ok, sabendo disso, sabendo do contexto e lendo a partir de Atos 1:8, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E aqui um detalhe, é que a gente lê Atos 2, de 1 a 4, para dar uma ênfase. E esquece do ponto principal que deveria ser enfatizado em Atos 2. E que Atos 2, de 1 a 4, é o começo do que vai ser continuado a falar depois, sobre esse poder que desce dos céus. A partir do 5 fala assim: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar nas suas próprias línguas. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações da Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Sabe o que é o mais incrível do poder de Deus que dava ao povo a oportunidade de falar em línguas? É que eles não falavam nas suas próprias línguas. O poder não vinha para algo que era deles. Eles receberam um poder para falar de Deus de uma forma que os outros entendiam. E isso era o mais importante. O mais importante não era o quanto eles mostravam fé, ou o mais importante não era como eles recebiam poder. O mais importante, a ênfase de Atos 2, é que a grandeza de Deus, o testemunho de Deus e a esperança para aqueles homens e mulheres que tinham temência e por isso foram a Jerusalém naquele dia, aquela esperança, aquela mensagem estava sendo passada para eles nas suas próprias linguagens, do jeito que eles entendiam, não de uma forma que a igreja entendia ou que o povo entendeu, mas a esperança era transmitida da forma que eles entendiam. E aí eu lembro do testemunho de Raabe. A gente sabe o que ela fez e foi agraciada pelo que ela fez quando ela escondeu aqueles homens de Deus. Só que eu estava lendo esses dias, a gente esquece o que ela fala antes de fazer aquilo. Quando ela está conversando com aqueles homens, ela fala: o Senhor é com vocês, porque temos ouvido tudo o que ele fez desde o Egito. E depois ela conclui no versículo 11 de Josué 2: esse Senhor é Senhor acima dos céus e da terra. O poder de Deus naqueles 40 anos que aquele povo andou, tudo que eles viveram, tudo que eles receberam de Deus, esse poder foi para o testemunho de quem ele é, foi para trazer esperança para aqueles povos. Isso é testemunhar. Isso é ser testemunho sendo mártir. Não é mais sobre mim. E a gente costuma falar isso, né? Tudo sobre ele, sobre você, nada sobre mim.
Só que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente quer que venha a mim. Eu não estou dizendo que a gente não deva buscar o Espírito Santo ou os seus dons. 1 Coríntios fala muito sobre isso, sobre buscar os dons. Sobretudo o capítulo 14. Só que no capítulo 14, Paulo fala: busquem os dons do Espírito. Sim, sobretudo de profecia. E ele falava antes que o dom de profecia beneficiava o outro e a comunidade. Receber poder para testemunhar, receber poder para ser mártir, para tomar nossa cruz, abrir mão de nós mesmos. Naquele momento, Jesus tinha falado para eles: fiquem e testemunhem primeiro daqui. A maior dificuldade do cristão não é pertencer a uma religião, não é fazer parte do grupo religioso, nada disso. E falo isso já há 10 anos caminhando no cristianismo. A maior dificuldade do cristão é testemunhar dentro de casa, é ser cristão dentro de casa. E hoje nossa única opção é ficar em casa. E a partir daí, testemunhar. Jesus tinha prometido que o Pai nos vê no nosso secreto, no nosso refúgio, no nosso quarto. E a nossa maior dificuldade tem sido testemunhar em casa. Essa é a nossa função hoje. A gente tem a oportunidade de repensar nesse momento como igreja, como aqueles que têm fé, se a gente fazia tudo por repetição ou por convicção. E que seja de fato por convicção e promovendo esperança. Porque nós, que nos consideramos filhos do Autor da vida, é que vamos dar exemplo de como viver. Que a gente tem esse momento de angústia, de crise, que a gente preserve a fé, mas também compartilhe. E eu peço a Deus que o Espírito Santo venha com poder e que a gente não mais aparente, mas que a gente seja testemunhas de Deus. Eu queria terminar com a oração, e como a gente tem feito na igreja durante a semana orações compartilhadas, eu não vou deixar aqui uma oração. Eu vou orar um salmo, uma coisa que eu aprendi lá em Recife. E eu vou orar o salmo, ou um trecho do Salmo 86, que diz assim: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Amém. Um abraço a todos e a todas, e a gente se vê em breve. Se cuidem e fiquem com Deus. Um abraço.